eu escrevi então essa crítica, por quê? Porque o livro dele se chama A Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo, né, que é o livro do Bombaverk é uma crítica à obra O Capital do Karl Marx, né, porque na América Latina as pessoas não, né, mas os estudantes da área das humanidades, eles leem muito Karl Marx, né, e eles não conhecem os seus críticos, né. Quando a gente vai cursar economia, não, quando a gente vai cursar economia, a gente não estuda Karl Marx, porque a obra do Marx não serve para, não é uma obra de economia pragmática, é uma obra de economia teórica. Então, ela é pragmática nos países de orientação comunista, né, como foi o caso da União Soviética, como é o caso de Cuba, né, que implementou a teoria do valor trabalho do Marx. Mas, quando eu comecei a estudar economia no Mackenzie, lá em São Paulo, né, eu entrei no curso em 2005, 2006, eu fazia o curso juntamente com o meu doutorado na USP, né, eu fazia uma graduação e um doutorado ao mesmo tempo. E a gente, nos cursos de economia, tanto faz o Mackenzie, ou o curso de economia da USP, ou da Fundação Getúlio Vargas, ou daqui da UFC, você não vai estudar a teoria do valor-trabalho do Marx, porque os cursos de economia, eles estão organizados para atender às economias modernas capitalistas, né? Então, se você quiser ser um gestor de um governo comunista, você tem que procurar esses cursos aí por fora, né, não oficiais, né, ou então, sei lá, encontrar um professor dentro da universidade que seja marxista, mas mesmo assim você não vai ter um curso inteiro. Bom, enfim, era basicamente, a ideia desse texto, então, era apresentar essa crítica, né, que é pouco conhecida. Tá, mas antes da gente começar com essa crítica, eu vou, então, postar o texto plano como aposta do Carlos Matos aqui para vocês, só ver se o texto está aqui, sim, o texto está aqui, eu vou clicar aqui no botão compartilhar, deixa eu ver aqui. Lucinda, você pode começar a gravar desculpa, a aula. Eu não estou achando aqui o botãozinho compartilhar. São 3 pontinhos, né, mas não está aparecendo aqui a opção no meu notebook. Está gravando já, né? Certo. Pois é, a opção compartilhar geralmente é aqui no notebook, né? Eu não estou vendo ela. Não, não são 3 pontinhos, não, que é isso, só que apresentar agora. A tela inteira, isso. Isso, vizinha mãozinha, permitir que o Google Meet veja sua tela. Isso, permitir, pronto. Agora eu vou. Pronto, vocês estão visualizando aí o texto? Escrevam no chat aí para mim. Coloquem um sim no chat. Estão visualizando o texto? Para mim está mostrando a reunião, professor. A reunião, né? Sim. Continua mostrando a reunião, não aparece o texto. Ainda na reunião. Ainda na reunião. Para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Apresentar a tela inteira.
Ah, porque tem que selecionar aqui o negócio. Que coisa. Pronto, e agora? Agora sim. Ah, porque tinha que selecionar as telas. Bom, então é isso. Então, vamos aqui para o texto. Esse texto é do Carlos Matos, que, como eu falei, é um dos mais extraordinários pensadores da área da administração pública, né? É o grande nome, assim, que eu conheço, né, que eu gosto de ler, que me interessa muito, é o Carlos Matos, e todas as coisas que ele diz. Nessa coletânea aqui, vocês vão encontrar outros textos, né, mas o que a gente selecionou e colocou disponível para vocês aí no Siga, foi esse só o texto dele, o plano como aposta, mas vocês podem ver outras coisas aí, tá, que são bem interessantes, planejamento do Brasil, a experiência brasileira em planejamento econômico, uma síntese histórica, bem interessante, mas vamos aqui mais para o texto que nos interessa, o plano como aposta. Bom, a princípio alguém pode imaginar, né, que se trata da ideia de que o plano que o Carlos Matos está falando é sempre uma aposta, que pode dar certo, pode dar errado, que é um jogo, né, mas não é bem assim. O que ele está tentando dizer com o plano como aposta é que todo plano nenhum plano é 100%, tem 100% de chance de dar certo. Todo plano, ele tem um percentual de falhas, ele tem um percentual dele que é falho. Então, você não tem como dizer, assim, nenhum planejador pode dizer que o plano que ele fez tem 100% de chance de dar certo. Né? E o pior é que, assim, se o plano estratégico, ele tem uma taxa, né, de falhas, o tradicional aí nem se fala, né? O planejamento tradicional, as falhas são abertas, né? Elas são bem visíveis. Porque no planejamento tradicional, como eles não fazem análise de viabilidade, o plano acaba sendo um grande trem desgovernado, né? No planejamento estratégico, como se faz análise de viabilidade, é sempre possível corrigir o caminho do trem, né? Reorganizar ali o trilho e colocar o trem de novo no trilho. Então, mas mesmo assim, continua com é considerado uma mistura de cálculo preciso com aposta, né? Então, tem essas duas coisas. Então, o Carlos Matos diz aí no texto dele o plano e a governabilidade do homem sobre as situações. Então, é sempre preciso considerar que existe uma área de governabilidade, né? Quando você faz um plano no setor público, seja prefeitura, estado, governo federal, existe a sua área de governabilidade, né? É, que eu não gosto de ficar falando de governos assim que estão no presente, né, que governos atuais, né, mas é quase impossível a gente falar de planejamento sem falar um pouco, né, das estratégias, um pouco dos governos, né, mas às vezes eu tenho a impressão que o governo atual, né, ele perde um pouco a sua noção de área de governabilidade, sabe, é uma perspectiva um pouco que eu tenho, né, de que perde um pouco essa noção de área de governabilidade, perde um pouco a noção dos agentes envolvidos no plano, enfim. Mas vamos aqui voltar para o Carlos Matos. Né? O plano é o produto momentâneo do processo pelo qual um ato seleciona uma cadeia de ações para alcançar seus objetivos. Olha só, o plano é um produto momentâneo. Ele é feito num determinado momento e ele tem que cobrir um determinado período de tempo. Quanto mais curto o período de tempo, mais eficiente tende a ser o plano. Né? E o contrário também ocorre. Quanto maior o tempo, né, do plano, mais suas chances de dar errado. Em seu significado mais genérico, podemos falar de plano de ação como algo inevitável na prática humana, cuja única alternativa é o domínio da improvisação. Então, um governo que não planeja, ele vive sob o domínio da improvisação. A gente repete, prefeitura, estado, município, né, se não governar, vai viver sob o domínio da improvisação. Não, a gente não está falando aqui de governos que
nós estamos dizendo que os governos devem fazer planos nacionais e anunciar na rádio e na televisão. Não é isso, né? Inclusive porque muitos governos já fazem isso, né? Planos que são, na verdade, grandes outdoors. A gente está falando de planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ele não é um outdoor, né? Se ele começa a virar um outdoor para conquistar votos, ele deixa de ser estratégico. Esse conceito genérico de plano não depende, por conseguinte, de sua pertinência a um sistema econômico-social determinado, mas do uso da razão técnico-política na tomada de decisões. Então, vejam só o que ele está dizendo. Que esse conceito de plano, falando de maneira genérica, né, o planejamento estratégico, não depende, por conseguinte, de sua pertinência a um sistema econômico-social determinado. O que ele quer dizer, assim, é que planejamento estratégico tanto pode ser feito por governos liberais, quanto pode ser feito por governos socialistas comunistas. Está dizendo que esse modelo de plano não depende, né? Não depende de quem, do sistema social e econômico determinado, se capitalismo ou socialismo. Ele pode ser implementado em qualquer uma dessas formas de governo, mas ele vai depender do uso da razão técnico-política na tomada de decisões, que é aquilo que eu disse para vocês, que um bom governo não pode ser nem só técnico, nem pode ser só político. Se ele for só técnico, ele vai dar de cara com os agentes políticos lá que vão ser contrários. Ele vai dar de cara com as situações políticas. Se ele for só político e não for técnico, ele vai perder a qualidade, a eficiência, né, a capacidade. Então, o governante precisa estar imbuído dessa razão técnico-política. Você juntar as duas coisas da forma mais equilibrada possível. E, novamente, eu tendo a considerar que o atual governo, ele peca um pouco nesse aspecto, né, quando ele tenta fazer um governo muito técnico e esquece as características políticas, né, um governo com muitos militares, né, que termina ocupando cargos e deixando de fora, ocupando cargos por militares, quando esses cargos poderiam estar sendo ocupados por agentes políticos com capacidade técnica. Então, enfim, eu acho que esse é um ponto importante. Sempre existe, porém, o perigo de confundir esse processo com um cálculo determinado por leis científicas precisas, apoiado num diagnóstico preciso da realidade. Olha, sempre que vocês escutarem que tal governo que o plano pretende fazer um diagnóstico, ou que o plano se baseia no diagnóstico, sempre que vocês escutarem a palavra diagnóstico, vocês podem associar planejamento tradicional. A palavra diagnóstico é típica desse modelo. Diz mais aí o Carlos Matos. O plano na vida real está rodeado de incertezas, imprecisões, surpresas, rejeições e apoio de outros atores. Então, vejam isso daí, né? Que ele está observando, né, que o plano na vida real, ele está rodeado de incertezas e imprecisões, surpresas, rejeições e apoio de outros atores que muitas vezes o planejador nem sabia desses atores, né, eles apareceram de repente. Então, é isso. Para se fazer um bom governo, né, tem que se ter um bom plano. E um bom planejador, ele vai levar em consideração sempre os agentes envolvidos e vai levar em consideração a razão técnico-política. Um governo que não tem isso, não tem razão técnico-política,
a gestão é mais política ou mais técnica, vai ter problemas, né? Olha, vocês tanto podem ver, eu realmente não gosto de ficar falando de política, né? Quando eu falo em planejamento, onde isso é quase inevitável, né? Como o atual governo, eles perderam vários ministros que eles nomearam, né, e não deu certo, justamente porque eles nomearam ministros com característica técnica e deixaram de fora que não conseguiu conjugar essa questão do político, né? Então, um dos exemplos foi o juiz Sérgio Moro, né, que foi para o Ministério da Justiça e que acabou criando, era para ser um apoiador e acabou criando um problema dentro do próprio governo, né? Então, é isso. Alguém pode ler diferente, mas eu sempre entendi dessa forma. Bom, vamos aqui para um outro ponto desse texto, que o texto todo é muito interessante, né? O texto do Carlos Matos, todo é sempre muito interessante. O processo de governo situa-se numa zona intermediária entre a certeza absoluta e o puro azar. Consequentemente, a teoria do governo não é uma teoria do controle determinístico do governo sobre um sistema, nem a teoria de um mero jogo de azar, mas contém doses de ambos os ingredientes. Então, assim, todo governo, quando começa, precisa entender que tem um prazo, né? Prazo para terminar, 4 anos, 5 anos, né? E precisa fazer um plano de governo considerando aquele prazo, né, que tem para terminar, e levando em conta a razão técnico-política e levando em conta todos os agentes envolvidos. Então, quando o governo não faz isso, ele vai ter dificuldades. Quando eu falo assim, né, que preciso considerar a razão técnico-política, não significa fazer conluio, conchavos, né, nem abrir espaço para corrupção, não é nada disso. É simplesmente dialogar com os agentes envolvidos, né, ter essa relação de diálogo com os agentes envolvidos. O plano, como combinação de cálculos e apostas, na proposta anterior, enraiza-se toda a diferença entre a planificação tradicional, muito apegada ao determinismo e ao economicismo tecnocrático, cuja base científica é a teoria do controle de um sistema por um agente, né? A ideia, no planejamento tradicional, existe a ideia de que os agentes conseguem controlar um sistema, né, de que um sistema político pode ser controlado por um agente ou por um grupo de agentes. Então, um exemplo disso é a aprovação, é o decreto presidencial que estabeleceu o processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas como algo permanente, né, como algo permanente, enquanto existirem processos, enquanto existissem solicitantes, existiriam processos de assentamentos. Então, essa ideia, ela vigorou durante o tempo, mas agora ela começou a ser contestada, né? Ela começou a ser contestada porque existem agentes políticos que estão começando a reagir a essa colocação, né? Mas quando eles criaram esse decreto presidencial, quando ele foi criado, ele partiu do pressuposto, né, que essa perspectiva era tábua comum, né, ela seria aceita e pronto, e que dificilmente haveria uma contestação, né, porém a contestação começou, né, a vigorar, e aí eles estão tendo que ir para um embate político, né, para ver como é que resolve. Um aspecto também que eu queria colocar para vocês, né, com relação à Constituição de 88, em relação à noção de planejamento tradicional, é que a Constituição ela acaba determinando vários aspectos do orçamento público federal, né, ela determina os percentuais a serem gastos,
ela determina uma série de procedimentos dos gestores, né, no caso do presidente, ela determina aquilo que o professor Pinheiro ele chama de política de Estado, né, porque está na Constituição, então é política de Estado. Se não está na Constituição, pode ser visto como política de governo. Então, assim, é como se aquilo que está na Constituição torna-se política de Estado e não poderá ser modificada por nenhum governo, né? Então, é como se existisse o Estado, né, e uma política desencadeada por esse Estado, e, paralelamente, existisse o governo. E o governo não pode interferir na política de Estado. O problema é que isso não, na prática, isso não existe, esse determinismo não existe, porque quem elaborou essa noção constitucional, né, que está na Constituição, foi um governo, e as constituições podem ser revistas, e o que é política de Estado, na verdade, é política de governo, só que o que ele chama de política de governo, de Estado, é, na verdade, uma política de governo de longo prazo, determinística, né, e que pode ser perfeitamente revista, e inclusive está sendo revista, né, dentro do embate político. E outro aspecto importante também é que as constituições latino-americanas, né, por serem normativas, elas tendem a normatizar uma série de procedimentos, comportamentos, ações dos governos, elas tendem a normatizar. E, ao fazerem isso, elas tentam normatizar e tentam ser permanentes, normatizar de maneira permanente, né? E fazendo isso, elas, com o tempo, essas constituições, elas tendem a se tornar obsoletas, né? E precisa sempre de emendas, e várias emendas que são feitas, ou leis que são revogadas, né? Porque elas são normativas. Então, você escreve uma norma para uma época, mas na medida em que a época muda, precisa escrever uma nova norma. Por exemplo, um exemplo disso são os crimes cibernéticos, né, os crimes de internet, que quando a Constituição de 88 foi elaborada, não havia essa nomenclatura, né, então ela já se tornou, Código Penal também não contemplava essa nomenclatura, então ela precisou ser revista, né? Toda essa legislação precisa ser revista para se ajustar à noção de crimes de internet, né? A noção de crimes de chamadas fake news, né? Que, ao que me parece, agora virou crime, né? Também é uma novidade, né? Que não havia quando a Constituição de 88 foi elaborada, porque a imprensa era controlada por meia dúzia de famílias ricas no Brasil, né? E a internet veio e popularizou o acesso à informação, tanto na questão da produção da informação, quanto na recepção da informação. Bom, nesse tópico aqui chamado jogo da corda, ele exemplifica o seguinte: o que é basicamente um plano, né? Pessoal, eu estou falando aí, vocês estão me escutando, estão acompanhando direitinho? Deixa eu colocar aqui um grupo para ver se... Lucinda, qualquer problema aí, você me avisa, tá? Que eu estou aqui também no... Você me avisa pelo WhatsApp. Pronto. Ok. Então, aqui, veja o exemplo que ele dá do jogo da corda e do que é basicamente um plano, né? Aí, nessa figura, nós temos 4 agentes e um sininho no meio, interceptados aí por essas 4 pontas de corda. Então, a gente tem o agente 1, agente 2, agente 3, agente 4. Né? A ideia é que essa corda, o plano é que todos puxem a corda por igual, todos estiquem a corda sem balançar o sino, né? Então, o agente 1 precisa conversar com 2, precisa conversar com 3, conversar com 4, e eles entrarem em acordo para que os 4 puxem a corda sem balançar o sino. O que acontece é que, na realidade, é que
essa conversa ela é necessária, mas muitas vezes você não vai ter o apoio de todos os agentes, mas mesmo assim você vai tentar realizar o que faz análise de viabilidade e ver se o plano é viável ou não. No planejamento tradicional, existe a ideia de que um agente só, ele controla todo o sistema, né? O agente 1 vai controlar todos os outros vão fazer o que o agente 1 quer. O problema é que, na prática, isso não ocorre, porque o que ocorre na prática é que os agentes mudam de ideias, mudam de posição, e tudo isso tem que ser levado em conta. Diz aqui o Carlos Matos, o sistema, ele fala em sistemas controlados, o sistema é controlado por um jogador se os outros participantes do jogo têm comportamentos predizíveis e se propõe ao máximo o uso dos limitados recursos que possuem, a fim de aumentá-los a cada nova jogada. Olha, no sistema comunista de governo, a gente pode considerar que ali funciona um certo sistema controlado, né, porque um único jogador controla todo o sistema político, né, ou um conjunto de jogadores controla todo o sistema político, né, como é o caso da China comunista, né, o semicomunista, em que o processo de escolha do presidente é feito exclusivamente dentro do partido, sem participação popular nenhuma. Vamos ver o caso do sistema, vamos ver o caso cubano, né, em que também só existe um partido político lá, partido único, né, é o chamado partido único, em que, a partir de um único partido, se tenta controlar todo o sistema político cubano. O problema é sempre o mesmo, é que existem agentes que vão reagir, né, como aquelas pessoas que vão com os panelaços, né, para a rua, o governo vem, coloca todo mundo num carro e leva para a cadeia, né, você vai ter isso daí, no caso do sistema cubano, né, depois o governo diz que não tem preso político, é tudo preso comum, né, você também tem, quando você elabora um sistema desse, mesmo que controlado, você tem, vai ter sempre reações contra, né, de governos externos, né, então, e o sistema semi-controlado, ou sistema aberto, né, é esse em que você precisa considerar os agentes envolvidos. Não tem partido único, você precisa considerar todos os líderes dos partidos e suas posições. Então, apenas a título de exemplo. No jogo social, o futuro é nebuloso, não é predizível. Então, quando a gente fala do jogo social, né, em que o futuro é nebuloso. Ele diz assim, o aspecto incontrolável do jogo social está em que todos os jogadores têm limitações de informação e de recursos para pretender ganhar o jogo. E, mesmo com abundância de recursos econômicos, não podem comprar boa parte dessa informação. Então, a gente está falando aí de governos democráticos, né, em que o jogo futuro é mais nebuloso nos governos democráticos. Nas ditaduras, o jogo social ele é bem determinado, né, a possibilidade dos agentes reagirem, ela é controlada pela violência, né, mas nos países democráticos, não, né, a situação é um pouco diferente. Vou passar aqui mais para um próximo ponto, que é esse contraste da planificação tradicional com a planificação estratégica situacional, contraste, né, com diferenças. A planificação tradicional, ela é unidimensional, eles avaliam apenas os recursos econômicos. Unidimensional quer dizer que só tem uma dimensão, que é a dimensão econômica, né, que é a dimensão econômica. Eu lembro que quando eu tenho um doutorado em História Econômica, né, mas e um mestrado em História Social pela PUC. Então, a minha produção acadêmica, embora eu ache a dimensão econômica
fundamental, considero até a mais importante, né, mas ela não pode ser compreendida se ela não for articulada com a dimensão social, se ela não for articulada com a dimensão cultural, né. Agora, em termos de planejamento tradicional, eles pecam justamente por isso, por fazer sempre a correlação com a dimensão apenas econômica. E ela é determinística, vai do ponto A ao ponto B, não existe em planejamento tradicional, não existe meio termo, não existe variantes, né? Um exemplo claro disso é quando vocês forem ler o texto que está aí na sequência do plano de ensino, que é o plano do GTDN, né, que é considerado o primeiro plano econômico, feito em 1959, para promover o desenvolvimento da região Nordeste. O plano do GTDN, feito pelo economista Celso Furtado, considerado o primeiro plano. Eu não considero, no meu texto que vocês vão ver que não foi, né, o primeiro plano, mas é considerado atualmente, né, pelos economistas, sociólogos, não sei o quê, como o primeiro plano de desenvolvimento da região Nordeste. Vocês vão ver lá que é um plano que faz uma análise unidimensional, ela fica apenas no aspecto econômico, e ela é determinística. Eles fazem um diagnóstico de como promover o desenvolvimento econômico da região Nordeste. O Celso Furtado é um político nacional e desenvolvimentista, ou seja, de esquerda, até aí não tem problema, porque o Carlos Matos diz que não importa o sistema socioeconômico, é possível fazer PS, o problema não é esse, o problema não é o fato de Celso Furtado ser de esquerda, o problema é o fato dele fazer um plano tradicional para a região. Ele poderia ser de esquerda e fazer um plano estratégico, mas ele não faz. E uma questão que eu sempre me coloco quando eu leio esse texto do Carlos Matos é, apesar do Carlos Matos dizer isso, é surpreendente ver o quanto governos de esquerda tendem a fazer planejamento tradicional, enquanto governos de direita, liberais, tendem mais a fazer planejamento estratégico, né? Mas eu sempre, do ponto de vista técnico, o Carlos Matos tem razão. Qualquer governo de esquerda, se quiser, pode fazer um PS tranquilamente, se quiser. Bom, outro aspecto importante que ele chama é assim, planificação tradicional, ela é sem contexto. Sem contexto. As circunstâncias são implícitas, né? Pois é, essa é uma outra verdade também que ele coloca aí, que faz todo significado, né? Quando eu fui estudar a questão do desenvolvimento da região Nordeste, dos planos que foram implementados, eu via sempre isso, que eles partiam da noção de que o Nordeste era seco, eles partem dessa circunstância implícita. O Nordeste é seco, logo, existe uma escassez de recurso hídrico, a seca atrapalha o desenvolvimento. Eles não foram ver o contexto, né, em que contexto a seca atrapalha o desenvolvimento, a seca impede o desenvolvimento econômico, né, em qual contexto, né? Por exemplo, a seca afeta igualmente ricos e pobres? Obviamente que não. A seca, ela atinge qual período? Ela dura qual período? Dura 3 anos no máximo. Se você pegar a história das secas na região Nordeste, você vai ver, eu fiz esse levantamento, a gente vai ver que 80% do período foi de chuvas regulares e só 20% do período, ou 15%, foi de secas, né? Mas o que se vende é a noção de que a seca ela é predominantemente no Nordeste. Ela predomina em relação aos períodos de invernos regulares. Proposta de ação no planejamento tradicional. Proposta de ação ao político com anúncios de resultados precisos. Então, eles fazem isso, eles fazem um anúncio político da proposta e dizem quais resultados vão ser obtidos, né? O escritório de planificação. Eles fazem um escritório de planificação. Quando a gente for estudar o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, né, a gente for estudar esse texto aí, vocês vão ver que eles vão criar as salas de situação. Ao invés de escritório de planificação, eles vão criar lá no PAC as salas de situação. E eu já estou adiantando para vocês um pouco da ideia de que o PAC foi um plano tradicional. O PAC é tradicional,
né, provavelmente vocês vão esquecer, e eu vou perguntar depois, quando for dar essa aula, vou perguntar, pessoal, o PAC, considerando a teoria do MAPS, considerando que vocês aprenderam sobre planejamento, vamos analisar o PAC, é um plano de ensino, é um plano de desenvolvimento estratégico ou tradicional? Aí, né, uma das características do PAC é a palavra diagnóstico, que aparece o tempo todo, e a ideia de salas de situação. Tem várias, né? Tem várias. No PAC, quem planeja não executa. Então, você já vê que é tradicional. Quem planeja não executa. O cara fica numa sala de situação. Problemas básicos, como explicar problemas básicos? No planejamento tradicional, se explica através de um diagnóstico, ao invés de uma explicação situacional. Como esboçar o futuro? No planejamento tradicional, é uma asserção, ou seja, uma afirmação. O planejador diz, vai acontecer tal coisa. No planejamento estratégico, o planejador vai dizer, é possível que aconteça A, mas pode ser que aconteça B ou C. Então, é asserção versus aposta. No planejamento, estamos nos referindo à questão do problemas básicos. Consulta política versus análise estratégica. No planejamento tradicional se faz consulta política, né, ao invés de análise estratégica. Se usa um conselho técnico, você chama um conjunto de técnicos para planejar e acha que isso vai ser a solução, versus cálculo situacional. Bom, também depende do conselho de técnicos, né, mas geralmente só o fato do conselho ser formado por técnicos é o suficiente, ao invés de cálculo situacional. Quando eu estudei o Nordeste, eu descobri uma comissão chamada Comissão Científica de Exploração, que era formada pelos homens mais brilhantes do Império, né, como Giacomo Haile Gabaia, que era astrônomo, Manuel Ferreira Lagos, que era zoólogo, Francisco Freire Alemão, que era botânico, Guilherme Capanema, que era geólogo, né? O zoólogo era o Ferreira Lagos. Esses técnicos, né, cientistas que vieram ao Ceará, né, que tinham a missão de visitar o Nordeste, eles fizeram a mais interessante análise situacional da região, né, que inclusive está no meu doutorado. Bom, como calcular o possível, o que fazer hoje? Então, vamos aqui para o outro lado. Planificação estratégica. A planificação estratégica ela é multidimensional. Ela tem o político, tem o econômico, tem o social, tem o cognitivo, né, tem o psicológico. Porque o planejador que faz análise estratégica tem que considerar as várias dimensões. A incerteza, ela é permanente. Outra característica. O contexto explícito é parcialmente enumerável A, B, C, D e E. Então, o contexto ele é explícito e parcialmente enumerável, né? Existem várias possibilidades aí dentro desse contexto de se atingir o objetivo ou não. Atores sociais em um jogo. No planejamento tradicional, sem atores sociais, um governante e um sistema de governado, né? É sempre assim. No planejamento estratégico, os atores sociais em um jogo. Você precisa considerar todo mundo e todo mundo que tem importância dentro do jogo. Não vamos confundir com uma noção democrática ampla, populista. No planejamento estratégico, você considera todos os atores que são importantes dentro do jogo, né? Isso é bem diferente. Então, vejam só, no planejamento tradicional, eles fazem assim, sem atores sociais, um governante e um sistema de governado. Porém, eles fazem um outdoor do plano para que todos possam ver o plano e ficar sabendo do plano. No planejamento estratégico, os vários atores sociais são levados em consideração, não são chamados a planejar.
não confundam com chamar todo mundo para planejar, não é isso, não são chamados a planejar, eles são levados em consideração dentro do jogo, é diferente, e não existe uma divulgação ou interesse em divulgar o plano, porque se todos ficarem sabendo do plano, dos seus objetivos, ele deixa de ser estratégico. É igual o técnico de futebol, né? Se ele disser qual vai ser sua estratégia para ganhar o jogo, o técnico adversário vai ficar sabendo e vai fazer uma reação à sua estratégia. Vários planos com resultados variáveis segundo as circunstâncias. Então, não se faz só um único plano, são vários planos dentro de um plano só, e considerando as variáveis. E quem governa, planifica. Olha só, no planejamento estratégico, é o ponto 6. Quem governa, planifica. No planejamento tradicional, o planejamento é feito por um escritório de planificação que planifica. Aí vocês vão ver lá no parque que eles criaram as salas de situação, né, que é para acompanhar o plano, né, só que a sala fica lá em Brasília e o plano está sendo executado a quilômetros de distância. Vamos agora para o próximo ponto. Explicação situacional ou diagnóstico. O primeiro problema, saber explicar, obriga-nos a questionar o conceito de diagnóstico. Num jogo, há vários jogadores e diferentes perspectivas de análise do mesmo. Existe o outro que também joga, quem tem a capacidade e a necessidade de explicar. Então, ele está dizendo basicamente o seguinte, que diagnóstico geralmente é feito por técnicos, né, que é alguém que vem de fora, olha para uma realidade e diz que a solução para tal realidade é essa. Você não escuta, você não tem conhecimento da história do lugar, do contexto, você não toma conhecimento dos agentes que estão envolvidos naquele contexto, né, e você não faz análise de viabilidade do plano, você simplesmente chega com toda a sua autoridade técnica e diz que tal coisa deve ser feita, né, tal plano deve ser executado. Então, essa é a diferença entre explicação situacional, que é estratégica, e diagnóstico, realização de diagnóstico é planejamento tradicional. O plano como aposta aberta, o Matos quer dizer basicamente que o plano, ele, embora tenha sido feito cálculos, análise de viabilidade, consultados os agentes, visto que a gente apoia, quais as operações que podem ser feitas, a 1, a 2, a 3, quem concorda, embora tenha sido feita toda essa análise de viabilidade, os agentes, por ser um jogo social, você não pode considerar que o seu plano está fechado, ele pode ser reaberto, né, e há alguns aspectos redefinidos. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui, alguma outra. Triângulo de governabilidade. Não. Por hoje, para esse texto, esses são os principais aspectos. Ah, sim, faltou esse aqui, que é o último, que é a confiabilidade do plano. O plano não é um anúncio de meios e resultados fundamentado em cálculos científicos certos. O plano é uma grande aposta sustentada em apostas parciais. Daí é válida a pergunta: qual a probabilidade de êxito dessa grande aposta? Essa questão aponta para a confiabilidade do plano e permite avaliar as condições. Então, ele está chamando a atenção para a confiabilidade do plano, né? Depois que o planejador planeja e faz todas as análises, né, necessárias, o plano fica pronto, ele vai sempre ter isso em vista, até que ponto esse plano ele é confiável, né? Porque o planejador, quando ele fala sobre a confiabilidade do plano, ele está colocando em xeque a sua própria capacidade de planejar. Ele está dizendo assim, quando ele questiona a confiabilidade do plano, ele está, na verdade, questionando colocando em xeque a sua capacidade de ter feito um bom plano, que é muito importante, né? Porque aí o planejador, ele não vai achar que o plano que fez é infalível, ele vai estar atento à sua própria incapacidade de planejar, como, por exemplo, a de ter definido mal a pergunta, né? A de ter definido mal a pergunta,
Vocês se recordam no texto lá do Tiro Lida, quando ele dá o exemplo da Guerra das Malvinas, né? Da Guerra das Malvinas, quando ele diz assim: olha, na perspectiva da Argentina, o Leopoldo Galtieri, que era o presidente da Argentina, deveria invadir as Malvinas. Por quê? Porque qual o custo econômico para a Inglaterra perder as Malvinas? Qual o custo econômico para a Inglaterra perder as Malvinas? Nenhum. As Malvinas eram uma porcaria, não valiam nada, um monte de ilha vulcânica. Né? Porém, ele fez a pergunta errada. Se ele tivesse perguntado assim, qual é o custo político para a Inglaterra perder as Malvinas, a resposta teria sido enorme. Por quê? Porque a Margaret Thatcher estava sendo atacada por todos os lados. Primeira ministra mulher a ocupar a ocupar esse cargo político na Inglaterra, sendo atacada por todos os lados. Se ela perdesse as Malvinas para um país da América do Sul, o prestígio político dela seria completamente abalado e ela possivelmente sofreria um processo de impeachment dentro da Câmara. Então, se ele tivesse feito a pergunta qual o custo político para a Inglaterra, particularmente para a Margaret Thatcher, perder as Malvinas, o custo político seria enorme, ele não teria invadido a Argentina. Então, o grande problema do Galtieri foi que ele fez a pergunta errada. E no planejamento, a pergunta e o entendimento do cenário são fundamentais. Se você perguntar errado e se você analisar mal o cenário, sua pergunta vai ser errada, seu objetivo vai ser equivocado e o plano estratégico que você fizer tende a fracassar. Tende a fracassar. Bom, gente, era basicamente isso daí. Eu vou terminar com a confiabilidade do plano, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu volto. Para a apresentação. Vamos parar aí. Muito bem, temos uma pergunta, duas. Deixa eu ver aqui. Sana Mané, pode perguntar. Qual é a pergunta? Tá, obrigado, boa tarde. Boa tarde. É sobre a questão aí de sistema controlado e sistema semi-controlado. Do meu entendimento e da leitura e também da fala do professor, eu percebi o seguinte, né? Queria que o senhor acompanhasse, né? Se eu tiver um erro aí para corrigir. Eu percebi o seguinte, sistema controlado, ou seja, podemos entendê-lo como é onde ocorre uma manipulação de uma pessoa ou um grupo sobre os demais, né? Como deu um exemplo aqui de um país, não lembro bem, parece a Coreia do Norte, né? A questão e também da Cuba, onde tem um único partido que controla toda a situação política. Assim eu percebi o sistema controlado e o sistema semi-controlado é mais livre já, né? Onde tem a participação ou seja, tem muito partidarismo e um sistema aberto, né? Não sei se coloquei bem ou não. Queria que o senhor lesse. Isso, Sana, a gente pode atribuir as noções de controlado, aberto, semi-controlado e controlado aos diferentes níveis de organização do poder, né? Por exemplo, numa ditadura, a gente pode dizer que o sistema lá ele é controlado, né? No governo ditatorial, o sistema ele é controlado porque o governo usa das forças armadas para controlar os agentes políticos, para controlar os adversários, né, com o uso da violência. Num sistema semi-controlado, ocorre geralmente naqueles governos que têm uma característica semi-ditatorial, né, mas que ainda tem um partido político, né, ainda tem um partido político, e
existe possibilidades da população reagir, né? E tem os sistemas abertos, né, que são esses multipartidários, nessas democracias, sobretudo liberais, né? Você pode chamar de sistemas mais abertos. Mas, enfim, apenas para ilustrar onde a possibilidade de fazer planejamento, ela é mais estratégica, né, e onde a possibilidade de fazer planejamento ela é mais tradicional, né. Embora, né, como coloca o próprio Carlos Matos, né, não importa o sistema socioeconômico, é possível fazer planejamento estratégico. Planejamento estratégico é apenas uma ferramenta, ele serve tanto para o bem quanto para o mal, né? É uma ferramenta bem eficiente, depende de quem usa, né? Então ela pode ser usada por qualquer forma de governo, por uma ditadura, por uma semiditadura, ou por um governo aberto, liberal, ou por um governo socialista, né, por uma democracia populista, não importa. Ele pode ser utilizado por qualquer uma dessas formas de governo. Ok? Compreendido? Ok, Sana? Muito bem. Vou pedir agora, gente, eu vou pedir a paciência de vocês, a atenção de vocês para a gente entrar aqui num próximo assunto, mas que tem muita correlação com o que a gente falou até agora. Lucinda, você pode colocar aí a apresentação do texto do Bombaverk? Lucinda vai colocar aí a apresentação do texto do Bombaverk. Eu vou colocar aí o texto do Bombaverk, mas eu vou ficar devendo o texto para vocês, tá? Da minha autoria. Eu vou passar para ela o link e ela passa para vocês. Daí não tem problema vocês. Sim. Estamos visualizando, Lucinda, muito obrigado. Estamos visualizando, tá? Daí vocês podem ler o texto depois sem problema, né? A ideia de passar esse texto é assim, para que vocês entendam um pouco de como funcionam as chamadas economias liberais, né, que existem nos países da Europa, América, né, os chamados países da OCDE. Bom, e a crítica, né, que a gente vai fazer agora ao expoente do comunismo, né, que é o Karl Marx, que é a figura mais importante. Bom, esse aqui vocês provavelmente nunca escutaram falar, né? Eugênio von Bombaverk, ele tem um livro chamado Teoria Positiva do Capital, Eugênio von Bombaverk, um economista austríaco. Eu pergunto aqui nessa sala, alguém já escutou falar desse nome? Luciana, se você puder aumentar, porque eu estou ceguinho aqui, viu? Mais um pouquinho, Lucinda, por favor. Isso, pronto. Só um pouquinho. Bom, alguém já escutou falar desse economista, desse intelectual, pensador? Aqui, por favor, diga aí no chat, não, nunca escutei, nunca ouvi falar desse sujeito. Bom, não, exatamente. A maioria de vocês, ou quase todos vocês, nunca escutaram falar. Agora, por que isso acontece, né? O próprio Bombaverk explica no livro dele, né, a teoria da exploração do socialismo e comunismo. Ele diz como, depois que Marx escreveu essa obra, o Capital, né, escreveu a obra O Capital no século XIX, como se tornou muito popular, né, a obra O Capital por toda a Europa, chegou até o berço do capitalismo, que era os Estados Unidos, né, e por que essa obra se tornou tão popular? Né? Ele vai dizer basicamente por dois motivos. Primeiro motivo, porque a obra fazia todo um discurso, né, que apresentava os indivíduos como vítimas de um sistema, né, e o outro problema foi que na época, Marx não teve
intelectuais, né, capazes de refutar as bases do seu pensamento. Não teve muitos intelectuais, né, para fazer isso, para refutar as bases do seu pensamento. Pode passar, Luciano, por favor. Isso aqui é um texto meu. Eu digo, acho que tá, eu copiei exatamente como está lá. O presente artigo pretende apresentar a mais formidável crítica à teoria da exploração de Karl Marx, o capítulo 12 da obra Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorie, né? História e crítica da teoria dos juros, né? De Eugênio von Böhm-Bawerk, aí escrito em alemão. Na conclusão de sua obra, Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo, Eugênio von Böhm-Bawerk afirma que a velocidade com que o pensamento marxista se expandiu no século XIX pela Ásia, a África, a Europa e pelas Américas, inclusive os Estados Unidos, se deve a uma propensão emocional em se aceitar uma teoria que condenasse a riqueza dos ricos em benefício dos pobres. Então, esse é um dos aspectos. A segunda razão estaria na precariedade das respostas dos adversários da teoria da exploração. Os adversários do Marx foram muito precários, né, em refutar suas ideias. Além dessas razões, acrescentamos a ruptura da continuidade dos debates, encerrados por volta de 1950, entre a teoria do valor-trabalho e a teoria do valor-utilidade em prol do pragmatismo da economia, e o quase predomínio na academia estrangeira e nacional, baixa só um pouquinho aí, Lucina, quase predomínio na academia estrangeira e nacional da teoria da exploração. Então, quais são as razões, né? A primeira razão é a propensão emocional em se aceitar uma teoria que condenasse a riqueza dos ricos em benefício dos pobres, explicando as razões da expansão do marxismo. Segunda razão, precariedade dos adversários em responder. E a terceira razão, que essa sou eu que elenco, né? Ele não diz, mas eu elenco, né? A ruptura de continuidade que vai haver nos anos 50, porque até 1950 sempre existia um debate entre a teoria do valor-trabalho, que é a do Marx, e a teoria do valor-utilidade, que é da escola austríaca, né, do Böhm-Bawerk e de outros. Sempre existiu esse debate até a década de 50, embora por razões políticas, ideológicas, vocês não tenham conhecimento do debate. Vocês só têm conhecimento da obra, da versão do Marx. Vocês não têm conhecimento do debate todo. Vocês só veem um lado por várias razões, né? Inclusive, quando eu dei a disciplina na Unilab, chamada como era o nome da disciplina que eu dava na Unilab, no mestrado, para a crítica da economia política, né, que dava essa disciplina, eu combinei com o coordenador, né, deu da parte do valor-utilidade e da parte do valor-trabalho. Nós dois dávamos essa disciplina. Rapaz, foi super complicado, né, porque as pessoas não conseguiam aceitar muito bem a oposição, então foi bem complicado, né, era uma sala com muitos estudantes que eram militantes políticos, né, de movimentos sociais, então eles sempre tendiam a antipatizar a teoria, né, mas enfim, foi feita essa combinação de a gente mostrar os dois lados, né, mas eles foram até educados, assistiram às aulas todas, fizeram perguntas, né, e eles ficam sempre com aquela coisa na cabeça, né, será que ele está certo, será que ele está errado? Enfim, foi até bem interessante. Lucinda, pode passar, por gentileza. Isso. O cerne da crítica de Eugênio von Böhm-Bawerk se concentra em refutar o princípio essencial da teoria marxista, o qual assevera o trabalho como a única fonte de todo o valor. Então, toda a teoria do Marx, ela se baseia na ideia chamada teoria do valor-trabalho, né, embora nem tenha sido Marx o primeiro a falar disso, né, antes de Marx existiram vários pensadores, inclusive a teoria do valor-trabalho, ela foi inicialmente proposta por um economista liberal, que era o Adam Smith, né, um economista liberal, por aí ele formulou a ideia do valor
trabalho como um dos fundamentos da economia, e Marx depois levou para outro lado. Adam Smith não dava o foco que o Marx deu, né, mas quem primeiro esboçou a teoria foi um economista liberal chamado Adam Smith. Então, ele faz uma apreciação sobre a metodologia escolhida por Marx para demonstrar como é produzida a mercadoria numa sociedade capitalista. Bom, então, assim, na verdade, o Marx ele vai dizer que todo o valor que uma mercadoria tem depende da quantidade de trabalho que é empregada nessa mercadoria. Pode passar, Lucida. Então, observem bastante isso daí. Segundo Marx, a riqueza das sociedades... Pode ampliar, Lucina, por favor, para eu conseguir enxergar melhor? Não, mais isso. Segundo Marx, a riqueza das sociedades onde reina um modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias. Na verdade, ele nem usa a palavra enorme, né? Lá na obra O Capital, ele usa a palavra monstruosa coleção de mercadorias, né? Ele fica abismado como na sociedade capitalista existe uma enorme produção, monstruosa produção de mercadorias, né? Entretanto, de acordo com Eugênio von Bobaverk, essa frase esconde o fato de que Marx trabalha propositalmente com um campo muito restrito de mercadorias que são as chamadas produtos do trabalho, né? Ele fala monstruosa coleção de mercadorias, né? Ele vê isso como uma monstruosidade, como se as mercadorias não fossem úteis e a gente precisasse voltar a viver numa escala primitiva de sociedade, mas enfim. Então, o que o Bobaverk está dizendo é que quando o Marx fala de mercadoria, ele está falando especificamente de um tipo específico de mercadoria, que são os produtos do trabalho. E ele desconsidera, na sua teoria do valor, várias outras mercadorias, como a terra, como a energia eólica, como a energia, como o carvão mineral. Ele desconsidera os chamados bens da natureza, né, e considera somente os produtos do trabalho. Pode passar, Lucinda. Produtos do trabalho, como vocês estão vendo aí nas imagens. Essas mercadorias teriam duas características básicas, a de serem ao mesmo tempo. Essas mercadorias teriam duas características básicas, a de terem ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca. Para Marx, o primeiro seria apenas suporte material para o segundo, no qual se assentaria o verdadeiro valor da mercadoria. Então, vejam só, essas mercadorias que ele está se referindo aí são as mercadorias produtos do trabalho. Eu tenho foto aí de energia eólica, tem terra, desconsidere isso aí, tá? Desconsiderem essas mercadorias, o vento, a terra, desconsiderem isso daí como um valor, Ele não está considerando essas mercadorias na sua teoria do valor. Ele está considerando apenas, o Marx está considerando apenas as mercadorias que são produto do trabalho. E essas mercadorias, para Marx, o primeiro seria, e essas mercadorias, elas têm ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca. Né? Por exemplo, um par de sapatos, tem valor de uso? Obviamente que tem, né? Tem valor de uso, você usa para calçar, para, né, proteger os pés. Tem valor de troca? Tem. O sapato, ele é trocado por... Você vai ao mercado, né, comércio e troca ele. Quando você compra um sapato, na verdade, você está fazendo uma troca. Toda compra é uma troca. Então, tem valor de uso, de troca, porque ele é comercializável, ele circula no comércio. E tem valor de uso porque você usa. Mas ele diz assim, que o valor de uso, ele é suporte material do valor de troca, né? O valor de uso, ele não tem importância. O que é importante é o valor de troca da mercadoria. É como se as pessoas fossem ao mercado, né, a um comércio, e fossem trocar horas de trabalho. Quantas horas de trabalho tem no sapato? Tem 20 horas de trabalho. Então, eu vou trocar essas 20 horas de trabalho por 1 quilo de carne. Quantas horas de trabalho tem 1 quilo de carne? Tem 20 horas também. Então, vamos trocar 1 quilo de carne por um par de sapatos. Essa é a lógica. Pode passar, Lucinda. Mas eu vou explicar que isso não é tão simples assim.
para o Marx vai dizer que só é possível trocar 1 quilo de carne por um par de sapatos porque existe uma quantidade de horas de trabalho que foi empregada no par de sapato e uma quantidade de horas de trabalho que foi empregada no quilo de carne. Se a quantidade de horas de trabalho que foi empregada no quilo de carne for maior do que foi empregado no par de sapato, quando você for no comércio trocar, tem que ter o troco. Você tem que receber o troco, né? Se você está com um sapato que quer trocar carne, aliás, se você está com a carne que vale mais e o sapato vale menos, quando você troca, você precisa receber o troco. Quando você recebe, compra uma mercadoria e o cara te dá o troco, ele ele está te dando dinheiro, obviamente, né? Que é o meio circulante, né? Está te dando dinheiro, mas ele está te dando, na verdade, dinheiro nada mais é do que quantidade de horas de trabalho que foram tipificadas ali. Então, é como se, pense bem, é como se quando gente, eu tinha parado aqui porque a conexão caiu. Isso, é porque a conexão caiu aqui. Bom, então o que eu estou tentando explicar é isso, é que para Marx, né, ele precisava achar, na teoria dele, ele precisava achar uma moeda comum, né, que fosse justamente a quantidade de horas trabalhadas. Bom, mas vamos mais adiante que a gente vai entender melhor. Para justificar cientificamente a exploração sofrida pela classe trabalhadora, Marx elabora uma fórmula básica que chama de mais-valia. Todos vocês já devem ter escutado falar aqui do conceito de mais-valia, né? Vamos lá, só uma pesquisa rápida. Quem já escutou falar do conceito, quem conhece o conceito de mais-valia? Conhece não? Quem já escutou falar a expressão mais-valia? Que é uma expressão básica dentro da teoria do Marx. Vamos lá. Quem já escutou? Em economia, eu já, Gabriela Souza, Vitória Abreu, eu, Elaine Rocha, eu. Bom, muito bem. O conceito de mais-valia significa exatamente o quê? Significa, basicamente, que a ideia do Marx é a ideia de que o trabalhador, ele trabalha horas a mais e não recebe por essas horas a mais. Mais-valia significa horas a mais trabalhadas. Então, considerando-se que um capitalista, para produzir 50 metros de tecidos, vamos pegar, a gente pega o exemplo, Bombaver pega o exemplo que o próprio Marx dá na sua obra, né? Considerando-se que um capitalista, para produzir 50 metros de tecidos, gaste apenas 6 horas por dia. A produção do fio vai custar-lhe 15 moedas de ouro, 10 pelo algodão, 2 pelo gasto dos instrumentos e 3 em salário. Pessoal, me dê só um minutinho aí. Mas tem que ser rápido, viu? Então, considerando-se que um capitalista, para produzir 50 metros de tecidos, gasta apenas 6 horas por dia, a produção do fio vai custar-lhe 15 moedas de ouro,
10 pelo algodão, 2 pelo gasto dos instrumentos e 3 em salário. Acompanhe aí o raciocínio. No entanto, esse trabalhador recebe 3 moedas de ouro em salário para trabalhar o dia todo, ou seja, 12 horas. O que acontece com as outras 3 moedas de ouro, fruto do trabalho do operário? Ficaram com o empresário, que indevidamente se apropriaria do trabalho não pago, residindo aí o seu processo de enriquecimento, portanto, de injustiça social. Esse é o exemplo do Marx, a lógica do Marx, certo? Vejam só, o empresário produz 50 metros em 6 horas por dia. 6 horas por dia. Essa produção custa para o empresário 15 moedas de ouro, 10 pelo algodão, matéria-prima, 2 pelo gasto dos instrumentos e 3 em salário. Então, ele pagou 3 moedas de ouro em salário para um trabalhador trabalhar 6 horas, porém, o trabalhador trabalhou 12. Então, ele produziu mais 50 metros, gastou 10 moedas, mais 10 moedas com algodão e 2 com instrumentos. Porém, nas 6 horas seguintes, ele não pagou as 3 moedas de ouro, ele ficou com ele. Então, na realidade, ele produziu 100 metros. Vocês entenderam aí? Então, na realidade, ele produziu 100 metros, os primeiros 50 metros ele pagou, mas os outros 100 metros, 50 metros, ele teve o gasto de matéria-prima e o gasto com a depreciação dos equipamentos, mas as 3 moedas que ele era para ele pagar em salário, ele não pagou. Então, aí, segundo Marx, residiria a exploração. Pode passar, Lucina. Nós vamos mostrar como essa ideia está errada. Essa ideia está errada porque o que acontece? Marx, ele não considera, primeiro que vocês têm que entender sua teoria do Marx, ele não considera a mercadoria dentro de um mercado. Ele esquece mercado para Marx, ele não considera que existe um mercado. Ele considera, porque ele não considera valor de uso, então ele considera simplesmente o valor de troca. Para o Marx, se você produz 50 metros de tecidos, você vai vender os 50 metros de tecidos no mercado. Obrigatoriamente você vai vender. Se você plantar, tiver um bananal e produzir 100 quilos de banana, você vai conseguir, deixa eu ver aqui, essa mesmo, essa aí. Essa aqui, deixa eu ver, né? Você vai conseguir vender a tua carrada de bananas tranquilamente no mercado, porque o mercado vai comprar, porque é como se a mercadoria chegasse no mercado e dissesse assim, olha, eu fui produzida em 100 horas de trabalho, logo eu valo 100 horas de trabalho, me compre. Ou um caixa de banana chegasse na quitanda e dissesse para a cliente, olha, eu fui, gastaram 5 horas de trabalho, então eu valo 5 horas, me compre, certo? Então, a gente pode ver aí nessa chargezinha o seguinte, numa economia comercial, o valor do salário pago é sempre determinado pelo mercado. Primeira coisa, o salário é determinado numa economia concorrencial aberta, né? Não existe nenhuma lei, né, numa economia de mercado, estamos falando de economia de mercado, não de economia comunista, de economia de mercado, que obriga o consumidor a comprar um produto pelo preço de venda, pelo preço de venda, pois se pode simplesmente não comprar, adiar a compra ou comprar de outro vendedor com preço mais baixo. Exemplo aqui é esse, nessa quitanda, tem um cara vendendo melancia a R$10 e outro vendendo a 9. Na mesma quitanda, né, os concorrentes, para competirem, eles reduzem a margem de lucro para tentar atrair o cliente. Então, de quem vocês acham que a mulher vai comprar a mesma melancia? Uma vale 9, a outra vale 10, né? Obviamente que ele vai comprar de quem está vendendo mais barato. Logo, o preço, uma mercadoria não é vendida pelo preço, o produto não é vendido pelo preço de venda dele, o preço de venda, ele não é vendido pelo preço de custo, né? O preço de venda dele não é definida só pelo produtor, precisa ir para o mercado para ver como é que faz. Pode passar aí, Lucinda. Quem determina o valor de uma mercadoria para algum Bawerk é o mercado e o valor de uso. Já estou antecipando para vocês. Para o Karl Marx, o que determina o valor de uma mercadoria não é o mercado não existe. O que determina é a quantidade de trabalho que foi empregada nele.
Então, Marx subestima a importância do mercado na definição do valor da mercadoria, pois, segundo o seu juízo, somente em casos isoladíssimos é que ocorreriam oscilações momentâneas de oferta e procura, que desencadeariam um preço acima ou abaixo do valor. Então, para Marx, não existiria bolsa de valores, porque as bolsas, elas vivem das oscilações, né? E para Marx, todo mundo que abrisse uma empresa ia ter sucesso, nenhuma empresa quebraria. Para Marx não existe falência, nenhuma empresa quebra, porque se você tem os meios de produção, você obviamente teria sucesso, que não é verdade. A gente vê empresas quebrando o tempo todo. Marx não percebe a importância do mercado por causa do seu ponto de partida, que é o trabalho como única fonte geradora de valor. Pode passar, Cida. O método defeituoso de Marx. Eugênio von Bombaverk considera que Marx escolheu um método de análise defeituoso porque, segundo ele, alguém que procurasse analisar cientificamente a teoria do valor das mercadorias deveria escolher entre dois caminhos. Olha só, você quer analisar quanto... Não vamos confundir valor com preço. Por exemplo, eu tenho um relógio aqui. Qual é o valor desse relógio? Não é a mesma coisa que o preço desse relógio. O preço é o preço que eu quiser vender. Se eu quiser vender ele por R$100, por R$1.000, eu posso colocar o preço que eu quiser. Mas quanto é que ele de fato vale? Né? Então, essa é a pergunta mais importante da economia que ninguém soube responder. Quando eu fazia teoria econômica, né, eu fazia economia, eu perguntei na época para o professor qual teoria do valor era mais eficiente, mais verdadeira. Ele falou que é difícil responder, porque existem várias teorias do valor, né? E é um negócio bem difícil. Enfim, Eugênio von Bombaverk considera que Marx escolheu um método defeituoso porque, segundo ele, alguém que procurasse analisar cientificamente a teoria do valor das mercadorias deveria escolher entre dois caminhos. Quais os caminhos? O empírico, né, que é examinar as condições de troca entre mercadorias, procurando ver se nelas se espelha uma harmonia empírica entre valor de troca e gasto de trabalho. Por exemplo, você vai no mercado, aí você observa assim, a análise empírica. Vamos fazer análise empírica atual, né? Por exemplo, quantas horas de trabalho gasta para fabricar um iPhone? Gasta X horas de trabalho. Quantas horas de trabalho gasta para fabricar um violino? Com certeza gasta muito mais. O violino é coisa que leva tempo, madeira tem que ser colocada em certos líquidos, tem que usar várias réguas, precisa ter uma pessoa com muita técnica para saber lixar, né? Um violino é coisa complicadíssima de fazer, leva dias e dias para se aprontar um violino, né? E o violino, para ter um som perfeito, leva mais dias e dias ainda. Enquanto que um iPhone, a produção é super fácil, super rápida, né? Bem mais rápido produzir um iPhone do que um violino. Agora, quanto é que custa um violino no mercado e quanto é que custa um iPhone? Então, a diferença é gigantesca, né? Um violino atualmente custa barato, né, comparado com um iPhone. Então, se você tivesse feito esse tipo de análise, ele veria que a quantidade de trabalho gasta para fabricar uma coisa não determina o valor dessa coisa. Né? Mercadorias que gastam muito trabalho e têm pouco valor, e mercadorias que gastam menos trabalho têm mais valor. Né? Marx teria visto isso, né? Ele teria visto que o que determina o valor de uma mercadoria é o uso que ela tem, né, e não a quantidade de trabalho. Vou dar um outro exemplo. Imagine que você está numa praia, né, no sol, e você chega na barraca aliás, na barraca não, passa uma pessoa com aquele isoporzinho vendendo refrigerante, suco, você quer uma Coca-Cola. Você está morrendo de sede, está na praia. A pessoa quer te vender a Coca-Cola por R$6. Você, de cara, né, Coca-Cola latinha, de cara você diz, a Coca-Cola está muito cara, né, R$6 na Coca-Cola, porém você está morrendo de sede, você está na praia. Se ele aumentar a Coca-Cola para R$7, você vai comprar. Se ele aumentar para 8, é capaz de você comprar porque você está morrendo de sede, não tem ninguém por perto. Né, não tem outra opção para você se hidratar. E você quer tomar Coca-Cola, você vai lá e paga os R$6 por ela. Na mercearia no seu bairro, você compra por R$3, R$4, mas lá na praia o cara está te cobrando 6, 7, certo? Então, o que acontece? Você toma Coca-Cola.
Você tomou a primeira Coca-Cola, está satisfeito. Aí você chega novamente lá no cara do isopor e fala assim, e aí, vou querer outra Coca-Cola, dá para fazer um desconto? Aí o cara fala assim, ah, não, desconto não dá. Né? Mas o cara viu que você já tomou a primeira Coca-Cola e que ele vai te vender a segunda, se ele não fizer um desconto, você não vai levar, então ele vai baixar a Coca-Cola para R$ 6, aí baixa a Coca-Cola para R$ 5, aí você leva, né? E você está lá sentado, debaixo da barraquinha, e o cara chega e vai querer mais Coca-Cola, aí ele fala, tá muito caro esse Coca-Cola, né? Se fosse uns R$ 3 eu até compraria, mas agora eu já tomei duas, estou satisfeito, não vou afim mais de levar, não. Aí o cara do isopor fala assim, não, mas eu te vendo, leva, eu te baixei para R$ 3. Ah, eu não vou querer mais, eu estou satisfeito. Então, o que acontece? O que acontece é o que vai definir o valor da mercadoria é o valor de uso e não o valor de troca. Mas Marx não fez essa análise empírica. Ele não foi na prática e foi ver como é que a teoria dele se aplicava. Ele não se deu esse trabalho. E qual é o fator psicológico? O fator psicológico é analisar os motivos psicológicos que norteiam as pessoas nas trocas e na determinação dos preços ou em sua participação na produção. Ora, vocês podem observar que muitas vezes as pessoas elas procuram comprar coisas, né, muito mais por motivos psicológicos do que exatamente por necessidades, né? Então, esse é um fator importante também, né? O fator psicológico determinante é sempre o valor de uso que essa mercadoria tem para uma determinada pessoa, né? Por exemplo, quando surgiu o DVD, né, o CD, todo mundo achou que ninguém mais ia escutar disco de vinil, né, que o disco de vinil era coisa ultrapassada. Porém, continua existindo um mercado de discos de vinil. Por quê? Porque tem gente que, por várias razões, acha mais charmoso escutar música no vinil do que no CD. Né? Assim como tem gente que inventaram o computador, mas tem gente que acha bonito, acha mais sofisticado, continuar usando máquina de escrever. As máquinas de escrever não desapareceram porque inventaram o computador. E o computador é muito mais útil, né, vamos dizer assim, do que um disco do que uma máquina de escrever. Porém, tem gente que, por razões psicológicas, prefere máquina de escrever. Né? Então, tem um fator valor de uso e tem um fator psicológico também. Conclui Bawerk que Marx não escolheu nenhum dos dois, pois se ele enveredasse por esses dois caminhos metodológicos, não conseguiria provar a sua tese. Em razão disso, ele optou por um terceiro método, que é a prova puramente lógica, uma dedução dialética tirada da essência da troca. Que prova puramente lógica é essa? É a ideia e tirada da essência da troca. É a ideia de que para haver troca, precisa haver algo que seja a essência da mercadoria. Você troca a essência por essência. Então, qual é a essência de toda mercadoria? Para que ela seja intercambiável, você tem uma essência, um ponto em comum. Para Marx, é a quantidade de trabalho que foi empregada nela. Então, ele vai seguir sempre esse caminho aí. Só a troca porque existe o ponto em comum, que é a quantidade de trabalho que foi empregada nela. Ou seja, quando você vai no mercado, você vai comprar horas de trabalho. Quando você vai no mercantil, você vai comprar. Imagine que o seu carrinho de compras de supermercado lá está cheio de horas de trabalho. Você vai lá para comprar horas de trabalho. Né? Obviamente que para Marx o valor de uso ele é o suporte, é apenas o apoio, porque o que as pessoas vão lá buscar mesmo é comprar horas de trabalho. Elas não vão interessadas no valor de uso, ele é apenas o suporte. Elas vão interessadas em comprar horas de trabalho. Próximo, Lucinda, por gentileza. Bombaverk defende o contrário de Marx, que toda troca deve evidenciar antes desigualdade do que igualdade. Marx diz que tem que evidenciar a igualdade, que é essa essência, que é justamente a quantidade de trabalho empregada nela. Isso faz sentido quando se considera que o objetivo da troca é a satisfação de necessidades por meio da utilidade das mercadorias. Nesse caso, o trabalho passa a ser o suporte para a utilidade das mercadorias. Então, para o Bombaverk, o trabalho é o suporte, é o prato de baixo da mercadoria, né? É o prato de baixo da mercadoria. Você vai num restaurante, você vai pedir um
prato de bife, você não vai lá para comer o prato, você vai lá para comer o bife. Então para o Bombaverk, o trabalho é o suporte, né? É o suporte, é o trabalho que leva à criação da mercadoria que vai ter um uso. Você vai consumir o uso e não o trabalho. Para Marx é o oposto, você vai consumir o trabalho, ele é o valor de uso, ou seja, o benefício que a mercadoria traz para você é o suporte. Então, para Marx, o valor de uso é o suporte e você vai lá para consumir quantidade de horas de trabalho. Pode passar, Lucinda. Contestação à noção de mais-valia. Karl Marx chama de mais-valia ao processo pelo qual um capitalista aplica determinada quantia na compra de matéria-prima para a produção ou comercialização de um produto e, como resultado disso, obter um valor complementar àquele inicialmente investido. Então, ele indaga de onde provém esse valor a mais, né, e conclui que esse valor a mais é trabalho não pago. Marx queria fazer crer que a mercadoria, ou antes mesmo o trabalho, antecede o mercado. Né? Marx acha que a mercadoria antecede o mercado. O capitalista, então, teria como única possibilidade de ampliar sua riqueza acumulando a quantidade excedente de trabalho não pago. Vocês lembram daquele exemplo que eu falei das 3 moedas, né? Agora vamos considerar aquele exemplo dentro de um mercado, né? São 15 moedas de ouro, 10 em algodão, 2 em depreciação de equipamentos e 3 em salário. Vamos supor que ele produziu mais 50 metros de tecidos e vai ao mercado. Quando ele for ao mercado e tentar vender aquela mercadoria, eu tinha, outra vez que eu dei essa aula, eu fiz essa conta, mas agora eu não fiz aqui. Mas se você fizer a conta lá, né, de quanto você gasta para produzir 50 metros de tecidos, faça a conta aí, são 50 moedas de ouro, né? 50 moedas de ouro divididas por... Não, são 15 moedas, né? 15 moedas. Quanto é que dá 50 dividido por 15? Faça uma conta aí. Quanto é que dá 50 dividido por 15? Três 3,33. Só que, como vocês viram lá, na verdade foram 100 metros de tecidos, né? 100 metros de tecido, 15, aí no total 30 moedas. Então, são 100 metros de tecido, 100 dividido por 30, vai dar mais ou menos essa mesma conta aí, né? Façam aí de novo agora, 100 dividido por 30. É a mesma coisa, 3,33, é a mesma coisa. Então, quanto vai custar para o empresário manter a produção dele? Quanto vai custar para o empresário manter a produção dele? Para o empresário manter a produção dele? Ele, por quanta mercadoria ele vai vender, né? Qual o preço da mercadoria? O valor, na verdade, não o preço, né? O valor da mercadoria seria 3,3 moedas. Seria 3,3 moedas, né? O valor da mercadoria, considerando que ele né, que ele não pagou aquelas 3 moedas das 6 horas seguintes, né? Mas o valor da mercadoria dele vai ser 3,3 moedas. Ele vai ficar com 3 moedas que ele não pagou, né? Vamos supor que ele ficou com aquele sobretrabalho. Ele ficou com o trabalho não pago, ficou com 3 moedas. Mas a mercadoria dele no mercado vai valer 3,3 moedas. Aliás, o custo de produção da mercadoria dele, não no mercado, o custo de produção da mercadoria dele é 3,3 moedas. Cada metro de tecido vale, ele gasta 3,3 moedas para produzir. Vamos supor que ele vai para o mercado. Quando ele chega lá no mercado, será que ele vai conseguir vender a mercadoria dele? Vamos supor que para Marx ele vai vender pelo preço de custo. Marx disse que o cara vende pelo preço de custo, porque o lucro dele foi o sobretrabalho. O lucro dele é o sobretrabalho. Ele já pegou as 3 moedas das 6 horas a mais. Ele vai lá vender a 3,3, a preço de custo, né?
Mas quando ele chega lá no mercado, vamos supor que existam outros concorrentes vendendo tecido. E como a gente viu lá no exemplo da mulher na feira comprando melancia, pode ser que ela não queira comprar a mercadoria dele, pode ser que ela queira comprar de outro, porque o tecido não agradou, a cor não agradou, a textura não agradou, e ela vai comprar de outro. O que vai acontecer com esse fabricante de tecidos, que segundo o Marx, vai vender a 3,3 a preço de custo, né? O que vai acontecer com a mercadoria dele? Ele vai ter que fazer o que com essa mercadoria para poder vender? Digam aí, o que ele vai ter que fazer com essa mercadoria? Um metro de tecido custa 3,3, mas ele não consegue vender por causa do concorrente. Ele vai ter que fazer o que, Antônio Álvaro? Precisa reduzir o preço, exatamente. Precisa reduzir o preço, né? Então, ele vai reduzir o preço, ele vai ter que reduzir o preço, vai ter que reduzir o preço cada vez mais, até que o mercado vai obrigar ele a reduzir 2,5, por exemplo, né? Vai ter que reduzir o preço dele para 2,5, para 2,3, para 2,4, para 1,5. Quem vai determinar é o mercado, né? Então, o que acontece é que a margem de lucro do, do comerciante, no exemplo do Marx, ela vai desaparecer. Aquelas 3 moedas que ele ganhou explorando as 6 horas a mais de trabalho dele, ele vai perder, porque quando ele for para o mercado, né, vamos considerar Marx levando a mercadoria a 3,3 e vendendo. Então, se Marx estiver certo e ele conseguir vender a mercadoria no mercado, ele lucrou explorando o trabalho do trabalhador. Mas se Marx estiver errado, e quando ele chegar lá no mercado, a mercadoria dele não for vendida, as 3 moedas que ele pegou do trabalhador, ele vai perder, porque o mercado vai tomar dele, certo? Ele vai ter que vender a mercadoria abaixo do custo de produção. E Marx diz na teoria que ele vai vender exatamente o custo de produção. E, gente, uma coisa lógica, ninguém vende mercadoria pelo custo de produção. Você precisa colocar um valor a mais, vai para o mercado, e esse valor vai baixando de acordo com a concorrência. O que determina o valor de uma mercadoria é o mercado, né? É sempre o mercado que determina. Então, a, a lógica do Marx parece equivocada nesse sentido. Pode passar, Lucina. No caso apresentado anteriormente, Marx comete alguns equívocos. Nem todo mundo que tem capital tem capacidade empreendedora ou está disposto a fazê-lo. Isso é uma coisa. Né? Marx diz no Capital que se o operário pudesse, ele seria empresário ao invés de trabalhador. Ora, muita gente que atualmente tem recurso, né, que acaba vivendo de renda, porque não quer empreender, porque empreender dá trabalho, custa, você tem que depreciar seu futuro, né, como diz não sei quem é que diz isso, mas que você tem que depreciar o futuro, acho que é o próprio Paver que fala, você tem que depreciar o futuro. Então, ter capital, estar disposto a aprender, ter capacidade empreendedora, não garante o sucesso do empreendimento, porque o êxito de um negócio qualquer depende do mercado, da escolha certa do empreendimento e de fatores adversos, além da vontade do empresário, como a descoberta de alguma novidade pelo concorrente, a política econômica do governo. Pode passar, Lucinda. Pode passar, Lucinda. A Chaves não abriu. Então, quando confrontada com a realidade da produção e do comércio da moderna economia, a teoria do valor de Marx não se sustenta, pois no mundo real as empresas entram em falência, as chances de um negócio novo dar certo variam muito e nenhum comerciante ou industrial em sã consciência vende uma mercadoria pelo mesmo preço que comprou.
Então, precisa haver justamente desigualdade. Para que você vai comprar uma coisa que você já tem, né? Então, assim, toda relação de troca pressupõe desigualdade. Bom, gente, eu tô vendo aqui um pouco o horário, né, e tá para... Lucinda, desce mais um pouquinho para ver se já está finalizando, mas eu acho que as partes principais mais importantes eu já falei. Desce para outro slide. Isso. Isso. Tinha mais alguns aspectos para falar? Isso, aí a conclusão. A conclusão, vocês podem ler o slide, a Lucila pode passar para vocês, mas o que eu queria observar para vocês é o seguinte, porque a ideia do comunismo é de que, da teoria do socialismo e comunismo, é de que essas economias fechadas, esses sistemas fechados de governo, né, de economia, esses sistemas controlados, eles são suficientes para a produção de riqueza, porque o que acontece, né, quando você está no governo comunista, você estatiza todas as empresas, não tem mais iniciativa privada, tudo é do governo, então não tem mais exploração, né. Se isso de fato fosse verdade, as experiências comunistas e socialistas teriam sido um sucesso, né, e a sociedade teria ficado muito rica, muito bem de vida, né, nesse modelo de economia. Mas o que a gente viu foi justamente o contrário. Pega a experiência da União Soviética, né, o grau de empobrecimento que aconteceu lá, né, pega a Alemanha do lado europeu, do lado ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental hoje amarga a China de Mao Tse-tung, isso. A China de Mao Tse-tung, a Alemanha Oriental marca um estado de pobreza em comparação à Alemanha Ocidental. Então, se isso fosse verdade, essas economias teriam promovido o bem-estar da população, e não o contrário. E o que a gente vê é justamente o contrário, que o que gera riqueza é o comércio, quando as mercadorias são levadas para o mercado, e é o valor de uso que se dá a essas mercadorias que gera riqueza, ou seja, é a mercadoria no mercado, e não a mercadoria dentro de economias fechadas gera riqueza. Por isso que os governos comunistas socialistas, eles se fecham, né, e porque eles acham que está resolvido o problema. É por isso que não faz sentido, às vezes eu escuto o governo cubano, né, os cubanos, o governo, não o povo cubano, mas os governos cubanos, falando que o que prejudicou eles foi porque eles saíram da OEA, eles saíram do comércio internacional. Ora, mas se a teoria marxista diz que o comércio não gera riqueza, para que eles querem participar do comércio? Basta fechar suas economias, né? Então é incoerente quando eles dizem que eles não têm acesso ao comércio internacional, isso está prejudicando. Ora, é uma coisa absolutamente incoerente, mas enfim. Bom, gente, um aluno levantou a mão, eu estou tentando aqui me apressar, porque eu fiz a aula até 17h30, e eu acho que vai encerrar aqui, viu? Estou preocupado aqui com o horário. Eu vou pedir a gentileza de vocês para a gente, 17h25, para a gente ir encerrando, porque eu fechei 17h30, tá? Então, eu vou pedir que vocês, quem tiver perguntas, por favor, guarde a pergunta, anote aí no papel, que eu tenho maior satisfação em responder na próxima aula. Eu também tenho outro compromisso aqui depois da aula, então não posso me atrasar. Mas eu prometo para vocês que eu respondo as perguntas que tiverem na próxima aula, tá ok? Tá? E Ana Maria Vieira, eu vi que você fez a pergunta, mas realmente está muito em cima e vai fechar aqui eu não vou conseguir te responder porque vai fechar aqui o Google Meet, tá? Enfim, mas eu peço só que quem não respondeu a chamada, que está presente, passe para a Lucinda o nome, que a Lucinda passa para mim e eu faço o acréscimo aqui, tá? E as perguntas vamos deixar para a próxima aula, por gentileza, tá bom? Grande abraço a todos, boa tarde, até mais.